Lembra-te sempre disto. É melhor ser respeitado do que ser amado. Porque quando as pessoas te amam, elas amam-te pelo que tu fazes na vida delas. Mas quando as pessoas te respeitam, elas respeitam-te por quem tu és. O que é que significa? Quando tu és amado, tu só és amado quando tu fizeres as vontades da outra pessoa. Mas quando tu és respeitado pela tua presença, independente dos fatores externos. Neste vídeo, tu vais aprender como deixares de ser bonzinho e passares a ser respeitado. Porque vamos entender, uma pessoa boazinha nunca vai ter sucesso na vida. Uma pessoa boazinha, infelizmente, apesar de ter um coração muito bom, sempre vai ser pisada pelos outros, sempre vai ficar para trás, sempre vai meter as suas opiniões, os seus desejos, os seus objetivos em segundo plano e realizar os objetivos da outra pessoa. Se tu estás farto dessa vida, de ficar sempre para segundo plano, neste vídeo tu vais aprender como deixares de ser bonzinho e passares a ser respeitado. E isto serve para qualquer área na vida. É em casa, é no teu emprego, é em qualquer lugar da tua vida. Se tu és novo aqui no canal, deste lado fala Rodrigo Rodrigues, especialista em desenvolvimento pessoal e empreendedorismo digital. E muito provavelmente, se tu fizeres a escolha certa, eu vou ser o teu último mentor. E neste vídeo eu quero te ensinar como é que tu vais deixar de ser bonzinho e passar a ser uma pessoa boa, passar a ser uma pessoa respeitada. E eu já quero que tu entendas que existe uma linha muito ténue entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa boazinha. Ser uma pessoa respeitada ou ser uma pessoa amada. Eu quero que tu entendas que deixares de ser bonzinho e passares a ser respeitado não é sobre tu virares o vilão da história. Não é sobre tu seres o mau da fita. Qual é que é o grande problema das pessoas boazinhas? É que elas colocam sempre o outro em primeiro lugar. Só que existe um grande ensinamento que diz que tu só podes amar ao outro quando te amas a ti próprio. Primeiro tu tens que te amar a ti para depois amares o outro. Tu primeiro precisas de te respeitar para respeitares o outro. Uma pessoa boazinha põe sempre o outro em primeiro lugar e ela fica sempre para o último. Só que não vai prosperar na vida. Porquê? Ensinamento. Primeiro eu, depois o outro. Eu só posso ajudar o outro se eu estiver bem. Quando eu busco agradar o outro, eu desagrado-me a mim próprio. Quando eu busco fazer os desejos do outro, eu deixo os meus desejos para o último e eu nunca realizo a minha vida. Eu não me sinto realizado. Acabo por me sentir frustrado, desiludido comigo próprio, porque eu fico sempre para o último plano. Mas, ei, chegou o dia de tu mudares isso, de tu entenderes. É melhor ser respeitado do que ser amado. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos entender as características de uma pessoa que é respeitada, de uma pessoa que é valorizada, de uma pessoa que põe os seus objetivos em primeiro lugar e não os objetivos da outra pessoa. Características de uma pessoa boa, mas que não é boazinha. Anota aí. Primeira característica, posicionamento. Para nós termos sucesso em qualquer área da vida, nós temos que nos posicionar. O que é posicionar? É como se nós levantássemos uma bandeira, colocássemos um mastro bem assente daquilo que nós queremos. Este é o meu posicionamento. Estas são as coisas que eu defendo. Estes são os meus objetivos. Posicionamento. Esta é a minha direção. Eu posiciono-me nesta direção. Uma pessoa que busca ser amada, que busca a aprovação dos outros, não se posiciona, não coloca o seu mastro, fica como um navio
ao sabor do vento. Um diz uma coisa e ela vai com ele. Outro diz outra coisa e ela vai com ele. E fica sempre a opinião dela, os objetivos dela, os desejos dela, para segundo plano. Primeiro ponto, para tu começares a ser respeitado em qualquer área da vida, posiciona-te, define os teus objetivos, define os teus valores, define os teus princípios, define a tua direção, posiciona-te na vida. Eu sou esta pessoa, eu quero isto para os meus objetivos. Estas são as coisas que eu defendo, estas são as coisas que eu repulio da minha vida. Isso é posicionamento. Eu não aceito pessoas medíocres na minha vida. Se tu não queres a tua melhor versão, se tu não queres explodir na vida, eu não te quero ao pé de mim. Esse é um posicionamento. Eu não quero ao pé de mim pessoas que reclamam: hoje eu não tenho vontade, não faço. A culpa é do outro. Ei, pessoas que dão desculpas são pessoas que não dão resultados. Esse é o meu posicionamento. Eu não quero essas pessoas na vida. Outro posicionamento bem claro. Eu não aceito pessoas na minha vida que furam valores, que corrompem os valores, que corrompem os princípios. Eu vou fazer isto que não é legal só para ganhar mais dinheiro. Tchau. Adeus. Eu não quero essa pessoa na minha vida. Isso é um posicionamento. E quando eu me posiciono desta forma, o que é que eu faço? Eu atraio pessoas que estão em congruência comigo e eu afasto pessoas que não estão em congruência comigo. Isso é um posicionamento. Nós fomos ensinados na vida a ser mornos, a tentar agradar todas as pessoas, a tentar ser perfeito aos olhos de todas as pessoas. Só que existe outro ensinamento milenar que diz: ou ser quente ou ser frio, jamais morno. Ou seja, posiciona-te ou de um lado ou de Deus. Posiciona-te ou de um lado ou de outro. Ou do diabo ou de Deus. Posiciona-te. Não existe meio termo. Ou eu vou numa direção ou eu vou noutra direção. Para tu ter sucesso na vida, anota estes 2 pontos. Tu sempre vais ter quem te ama pelaquilo que tu fazes e quem te odeia por aquilo que tu fazes. Quando tu te posicionas, tu tens fãs, seguidores, pessoas que te amam por quem tu és e pessoas que te odeiam pelo mesmo motivo. Quando tu és morno, o que é que acontece? Tu agradas todas as pessoas estão contigo, mas ninguém te respeita. Porquê? Porque tu vais com todos. Este é o primeiro ponto. Posicionamento. Segundo ponto, é o que já estamos a falar. Ter uma direção clara para onde eu vou, quais são as coisas que eu defendo, quais são os meus objetivos, quais são as coisas que eu não quero ao pé de mim. Ter uma direção dos meus objetivos. Quando eu sei, eu não quero pessoas que dão desculpas ao pé de mim. Eu já afasto um monte de pessoas. Eu já construo um monte de inimigos. Mas não é desculpas, é verdade. O país está difícil. As pessoas não me dão oportunidades. Ei, o país está difícil? Podes mudar de país. As pessoas não te dão oportunidades? Podes criar as tuas oportunidades. Entende? Eu levanto uma bandeira. O que eu quero, o que eu não quero. Eu não aceito desculpas. É isso que tu precisas de fazer na tua vida. Quem são as pessoas que tu não queres ao pé de ti? Qual é o posicionamento que tu queres construir? Porque quando tu te posicionas, tu podes me amar ou podes me odiar, mas uma coisa eu sei, tu vais me respeitar. Ames-me ou odeias-me, respeitas pelo meu posicionamento. É isso que nós buscamos na vida. Eu não busco a tua aprovação, nem busco o teu elogio, nem a tua crítica. O que é que eu busco? O teu respeito, como eu busco respeitar todas as pessoas. Eu posso não concordar com a opinião daquela pessoa, mas eu respeito a opinião dela. Eu posso amar a opinião da pessoa, mas eu respeito a pessoa. Ponto final. É isso que nós buscamos. Não é agradar todas as pessoas. Não é ser perfeito a todas as pessoas. É eu respeitar todas as pessoas. É eu ser respeitado. Mas lembra-te o que falamos lá atrás. Eu só posso pedir respeito quando eu me dou ao respeito. E quando eu me dou ao respeito, não é eu respeitar o outro. É eu respeitar-me.
a mim próprio. Eu tenho uma opinião, mas a sociedade diz outra coisa? E eu concordo com a sociedade. Eu estou a ser uma fraude. E não é uma fraude com a sociedade. É uma fraude comigo próprio. Porquê? Porque eu estou a corromper os meus valores para dizer sim com a sociedade. Ei, esquece. Essa é outra bandeira que eu levanto. Essas pessoas ao pé de mim, eu não quero. Eu ir dizer outra coisa só para agradar o outro, só para dizer sim com a sociedade. Jamais, em tempo algum. Isto é posicionamento. O que tu precisas de entender, quais são os teus objetivos, qual é o teu posicionamento, quais são os teus valores, quais são os teus princípios, quais são as coisas que tu amas e quais são as coisas que tu odeias, as coisas que tu defendes com unhas e dentes e as coisas que tu não queres ao pé de ti por dinheiro nenhum do mundo. Isso é posicionamento. Isso é levantar bandeiras. Isso é o quê? É tu teres uma opinião própria. Tudo o que eu faço na vida é uma regra fundamental. As pessoas dão-me uma opinião. Pode ser a pessoa que não tem reputação nenhuma, ou pode ser a pessoa que tem a maior reputação do mundo. Toda e qualquer pessoa, eu questiono a opinião dela. Ok, o que ela está a dizer faz sentido na minha vida? O que ela está a dizer realmente tem lógica? Porque isto é muito importante, um ponto importante de tu seres bom, mas nunca bonzinho. É o quê? É tu teres um coração humilde. É tu teres um coração ensinável. Isso significa o quê? É tu entenderes. Pode ser uma autoridade máxima ou pode ser uma pessoa sem abrigo. Eu posso aprender com os dois. Eu tanto posso aprender com o rei do mundo, entre aspas, como eu posso aprender com a pessoa que não tem conhecimento nenhum. Isso é um posicionamento. E isso é humildade. É sobre tu seres bom, mas não seres bonzinho. Teres um coração ensinável. Eu posso aprender com qualquer pessoa, mas a minha opinião, eu sempre vou questionar. Isto faz sentido para mim? Porque um grande problema é nós aceitarmos a opinião de todos, sem criticarmos. Ou melhor, não é criticar de dar a crítica, mas sim a criticar de questionar. Está certo ou está errado? Quando eu aceito a opinião de todos, esquece, anota aí, receita para o fracasso. Se este vídeo já está a fazer sentido para ti, partilha com pelo menos uma pessoa que precisa de deixar de ser boazinha e passar a ser respeitada. O que já falamos até agora. Primeiro, posiciona-te, defende os teus valores, defende as tuas ideias, defende os teus objetivos, tem clareza de direção, sabe para onde é que queres ir. Tem uma opinião própria. Não sigas a opinião da manada. Se todos dizem aquilo, mas se para mim não fizer sentido, eu vou dar a minha opinião. Porquê? Porque eu não estou atrás da aprovação. Eu não tenho necessidade que o outro me aprove, nem tenho medo que o outro me critique. 100 pessoas estão a dizer sim. Se eu não concordar, eu vou dizer não. Ponto final. Isso é um posicionamento. Isso é sobre tu te questionares. É sobre tu teres a tua própria opinião. Ponto final. Se eu não concordo, eu vou dizer. Se não, de novo, é eu estar a ser uma fraude comigo próprio. Eu não concordo, mas eu vou dizer que sim, só para agradar os outros. Ei, zero chance disso acontecer. Ponto final. Tu podes ser mais duro e direto, ou tu podes falar de uma maneira mais indireta para não seres tão duro. Mas, ei, a minha opinião, a minha visão, se for pedida, eu vou dar. Não vou estar a fazer manobras para agradar o outro. Zero. Esquece isso. Próximo ponto. É tu colocares as tuas regras. Tu colocares os teus limites. As pessoas respeitam-te quando tu te respeitas. As pessoas respeitam-te quando tu colocas os teus próprios limites. Quando tu defines as tuas próprias regras.
Quando tu entendes, esta é a vida que eu quero viver, estes são os princípios que eu quero seguir, este é o objetivo que eu vou construir. Ponto final. Estes são os meus objetivos, estas são as minhas regras, estes são os meus limites. Este princípio é inegociável. Limite. Ponto final. Quando tu tens regras definidas, quando tu tens limites bem claros, as pessoas respeitam-te. Porquê? Porque tu te respeitas. Porque tu sabes quem tu és. Porque tu não és uma marioneta. Tu não és uma fraude. Tu és tu. Lembra-te de novo. As pessoas podem te amar ou podem te odiar. Mas quando tu és verdadeiro, elas sempre te vão respeitar. Anota aí. Próximo ponto. Este é muito importante. Talvez o mais importante. Que até devia ter sido colocado em primeiro lugar. Ou então em último, para abrir um loop e para te prender até ao fim do vídeo. Mas ficou aqui bem à toa. Que é o quê? É sobre tu valorizares-te. Sobre tu saberes o teu valor. Quando eu sei o meu valor, eu não preciso de me rebaixar a ninguém. Eu não preciso de dizer sim com o outro para ser amado. Quando eu sei o meu valor, eu não busco a aprovação dos outros. Eu não busco ser admirado pelos outros. Eu não busco ser amado pelos outros. Só que nós fomos ensinados que o nosso valor está naquilo que nós fazemos. Se eu fizer bem ao outro, eu sou uma pessoa de valor. Se eu não fizer bem ao outro, eu já não sou uma pessoa de valor. Mas o meu valor não está naquilo que eu faço ao outro para agradar o outro, mas sim naquilo que eu faço ao outro porque eu quero. O outro está-me a pedir alguma coisa, mas se vai contra os meus objetivos, eu não vou fazer e vou-me sentir uma pessoa de valor por valorizar os meus valores e não a opinião dos outros, e não o desejo dos outros. Nós precisamos de nos valorizar para sermos valorizados pelos outros. Porquê que o bonzinho nunca é respeitado? Porque ele não se respeita a ele próprio. Só que vamos entender, o outro vai nos amar na quantidade que nós nos amamos. O outro vai nos valorizar na quantidade que nós nos valorizamos. O outro vai nos respeitar na quantidade que nós nos respeitamos. O teu parceiro, a tua parceira, o teu marido, a tua mulher, ele vai te dar amor. Não na medida em que tu dás amor a ele, mas sim na medida em que tu te amas a ti próprio. Porque se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não me valorizar, o outro não me vai valorizar. Eu não posso exigir do outro o respeito que eu próprio não dou a mim. Isto é muito importante, tu entenderes o teu valor. E é muito importante teres este coração humilde, que é o quê? Eu não sou o rei do mundo. Tu não és o rei do mundo. Tu não és mais do que ninguém. Mas também não és menos do que ninguém. Nós aqui somos todos iguais. Eu não me vou inferiorizar a ti. Não me posso rebaixar a ti. Mas também não me posso sentir o rei perante ti. Não. Jogamos todos no mesmo patamar. Eu vou defender os meus valores. Eu vou defender as minhas ideias. Eu vou defender o meu propósito. Se tu não defenderes o teu, vai ser guiado por mim. Mas se tu defenderes o teu e eu defender o meu, vamos os dois no mesmo caminho. Eu não sou melhor do que tu, nem tu és melhor do que eu. Se tu entenderes isto, se tu entenderes que jogamos todos no mesmo patamar, está tranquilo. Eu não sou melhor do que tu, mas também não sou menos bom do que tu. Somos todos iguais. Está tranquilo. Eu defendo os meus valores. Tu defendes os teus. Se tu não defendes os teus, és o bonzinho que vai fazer o quê? Já que não defendes os teus, vais defender os meus. Este ponto é muito importante. Saber o teu valor. Valorizaste para seres valorizado. Respeitar-te para seres respeitado. Outro ponto muito importante é o quê? É não permitir que os outros mandem em ti. Porque o bonzinho, lá está, é uma marioneta que vai guiada pelos outros. Mas quando tu és uma pessoa boa, quando tu tens clareza de direção, quando tu tens valores, quando tu tens objetivos bem definidos, quando tu tens
ideias bem definidas, bandeiras bem levantadas. Tu não permites que o outro mande em ti. Tu não permites que o outro diga, vai para aqui, vai para ali, faz isto, faz aquilo, isto é para ti, isto não é para ti. Quando tu sabes o teu valor, os outros não mandam em ti. E esta é a diferença entre tu seres uma pessoa boa ou uma pessoa boazinha, entre tu seres amado ou seres respeitado, entre tu seres morno, quente ou frio. Se tu quiseres ter sucesso em qualquer área da vida, levanta as tuas bandeiras. Ser uma pessoa respeitada. Não tenhas medo de desagradar os outros. Não tenhas medo de ser criticado. Não tenhas medo de expor a tua opinião. Porque, de novo, as pessoas podem te amar ou podem te odiar. Mas quando tu és verdadeiro, elas sempre te vão respeitar. E lembra-te disto. Guarda isto na tua cabeça. É melhor ser respeitado do que ser amado. Porque quando as pessoas te respeitam, elas respeitam-te por quem tu és. Mas quando as pessoas te amam, elas apenas amam-te por aquilo que tu fazes na vida delas. No dia em que deixares de fazer o que elas querem, no dia em que deixares de agradar os outros, eles vão deixar de te amar. Mas quando tu és respeitado por quem tu és, não interessa o que tu dizes, não interessa o que tu fazes. A pessoa até pode dizer, não gosto dele, mas respeito pela opinião que ele tem, pelo posicionamento que ele tem. Não concordo contigo, mas respeito a tua opinião. Lembra-te, deixa de ser bonzinho e começa a ser uma pessoa boa. Deixa de buscar ser amado e procura ser respeitado. Posiciona-te na vida, coloca-te em primeiro lugar, valoriza-te para seres valorizado. Entende o teu verdadeiro valor e define os teus objetivos, define as tuas bandeiras, define aquilo que tu gostas e aquilo que tu não gostas por preço nenhum deste mundo.